sociedade brasileira de outro. É um divórcio completo, não há ligação mais. O senhor acredita que esses políticos que aí estão possam tirar o país da crise, professor Cavalhosa? Eles não têm nenhuma capacidade de tirar o país da crise, Carlinhos. Eles realmente vão criando crise sobre crise sobre crise. Nós temos que interromper esse ciclo de crise que já ocorreram, que estão ocorrendo, que vão ocorrer, por obra dos próprios políticos que estão lá em Brasília, que criam agora, por exemplo, esse ministro da Justiça, que chegou lá para criar mais conturbação, mais polêmica, mais discussão a respeito da sua própria conduta, dizendo que vai tirar o diretor da Polícia Federal, pode tirar. A gente só cria instabilidade. Então, nós temos que a sociedade civil, a população brasileira precisa apresentar um candidato dela para assumir esse período de transição entre agora e a eleição de 2018. Chega de política, nós não aguentamos mais esse pessoal implicado em todo tipo de irregularidades, de criminalidade. Professor, quando o senhor fala em um civil para mudar essa história, nós não vamos tropeçar na Constituição quando ela diz que a pessoa tem que pertencer a alguma agremiação para participar. O senhor acredita que aqueles que lá estão em Brasília vão chegar a um entendimento que um homem como o senhor, ou como o próprio Dr. Hélio Bicudo, que nós sabemos que é uma pessoa muito ligada ao senhor, que eles vão permitir que isso aconteça? Bom, eles permitindo, sim, ou não permitindo, na Constituição não existe nada que diga que na eleição indireta precisa ter filiação partidária. Ademais, o Brasil é signatário da Convenção de São José da Costa Rica, que impõe que qualquer cidadão pode ser candidato, só pode ser eleito e eleger e ser eleito. Isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica? Costa Rica. Então, não pode haver tanto na eleição, Carlinhos, agora, indireta, se ocorrer, como na eleição de 2018, nós temos que mobilizar a sociedade civil para fora desses partidos, todos eles implicados na Lava Jato, receberam milhões de carregadores, que a sociedade civil se organize em movimentos para eleger presidente da República, governadores, deputados, senadores, fora desse esquema partidário que tem aí. Como ocorreu na França agora, como em muitos países da Europa estão ocorrendo, chega de partidos, chega de profissionais da política. Vai trabalhar, o pessoal não precisa trabalhar, ser político profissional, ninguém aguenta no mundo inteiro mais isso, né? Professor, o senhor pretende mesmo colocar o seu nome como candidato a presidente no caso de uma eleição direta? E como é que surgiu essa ideia? Se o senhor pretende, e como surgiu essa ideia, professor? Não, a ideia é o seguinte, é que, Carlinhos, todo mundo fica falando, no Brasil não tem ninguém para ser candidato, onde é que estão os líderes? Ora, a sociedade civil brasileira, a população brasileira, tem centenas de pessoas capazes para fazer uma coisa dessa. Nós temos hoje instituições civis que estudam políticas públicas, que estudam a educação, a economia. Nós temos gente na sociedade civil infinitamente mais preparada que esses deputados que estão lá desses partidos políticos velhos e do atraso. Mas que a minha candidatura, que foi lançada por jovens advogados e por antigos consagrados juristas também, ela tem esse sentido de mostrar que a sociedade civil tem gente, tem liderança para assumir agora essa transição, e em 2018 novos nomes da sociedade civil vão surgir para assumir esses espaços políticos, hoje nas mãos desse pessoal que está ali há não sei quantas gerações, um substituindo o outro, pai com filho, com genro, com não sei o quê. Né? Eu quero lembrar aos ouvintes e até ao professor que Carlinhos disse eleição direta é eleição indireta. Nesse caso, eleição indireta.
Professor Carvalhosa, em caso de eleição indiretas, ou seja, pelo Congresso Nacional, o que é que prevê a Constituição? Dizem que os candidatos a presidente teriam que ter uma filiação partidária. Isso o senhor já me respondeu aqui, utilizando, obviamente, o que foi contemplado lá no Pacto de San José, na Costa Rica, né? E o senhor já respondeu porque o senhor não tem. O senhor tem medo de que a sua candidatura seja rejeitada? Como é que o senhor vê isso? E aí, o senhor não estaria legislando também em causa própria? Não, eu não estou legislando nada. Todo cidadão brasileiro tem direito de ser votado e de votar. Não há nenhuma legislação a meu favor, quer dizer, realmente é a favor da população toda, no sentido de que ela tem direito de ser eleita. Então, acabou isso, aliás, no mundo inteiro acabou. Na França, agora foi eleito um presidente lá fora de todos os partidos políticos. É verdade. Então, Macron... aqui, o Macron foi eleito um movimento da sociedade lá, não tinha partido político nenhum. E era o melhor candidato que havia, aliás. Então, na realidade, nós devemos acabar com esse monopólio dos partidos, que são dominados por caciques que estão lá a vida inteira. É uma coisa horrorosa. O mundo inteiro não aceita mais isso, não é só no Brasil, não. O Maduro que o diga, né, professor? Exatamente. Professor Carvalhosa, gente, eu estou conversando aqui, aprendendo muito, 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 com prazer imenso. Professor Modesto Carvalhosa, jurista e professor aposentado da Faculdade de Direito da USP, que tem aí o seu nome possível, né, para uma candidatura a presidente da República do Brasil. Professor, o que o senhor pensa da proposta de eleições diretas que vem sendo defendida por alguns partidos, em especiais aqueles chamados partidos de esquerda, PT, PCdoB e PSOL? Essa coisa de eleição direta, o que o senhor pensa disso? Eu penso o seguinte, é completamente inconstitucional e fora dos princípios fundamentais do regime presidencialista que nós temos. Porque o presidencialismo, como regime democrático, ele é fundado no princípio do calendário eleitoral. Não pode ser modificado o calendário eleitoral. Na medida em que você muda o calendário eleitoral, você cria a República Bananeira, a República das Bananas. Porque como o Maduro, você falou Maduro aí, Carlinhos, você veja, o Maduro já adiou as eleições legislativas lá na Venezuela. É verdade. Ou seja, estão criando realmente nesses regimes aí populistas uma ditadura de qualquer maneira e não há nenhuma democracia que não seja baseada no estrito calendário eleitoral. Certo? Então, é muito importante nós temos a observância e o respeito por esse calendário, entendeu? Porque aí não há nenhuma condição de se fazer uma eleição direta agora. Professor, apoios como dos seus colegas Hélio Bicudo, José Carlos Dias, que são nomes importantes da política brasileira, tem que significado nesse propósito de candidatura à presidência da República? Eu não entendi, tem que significar... O apoio, os apoios que o senhor conta, do professor Hélio Bicudo, José Carlos Dias, esses nomes são nomes de tamanha importância da política brasileira. Tem que significado nesse propósito de candidatura à presidência da República? Como é que o senhor avalia o peso desses nomes dentro dessa situação? O peso é muito grande, mas ele também é fundamentado num apoio muito grande dos jovens advogados que foram procurar para isso também. Então mostra como também os velhos e consagrados juristas brasileiros que fizeram um grande serviço à política brasileira, como o Hélio Bicudo, Zé Carlos Dias, etc., tem um respaldo também nos jovens advogados, pessoas de 30, 40 anos, 50 anos, que estão aí pedindo que eu represente, então, a sociedade para que não haja novamente a volta de mais crise com a eleição indireta
desse pessoal todo implicado aí em Lava Jato e companhia, né? Professor, quando o senhor fala de jovens advogados, eu devo fazer uma leitura de que o senhor já teria apoio da OAB, por exemplo? Não, eu acho que essas entidades elas não podem se manifestar sobre eleições, elas não podem se manifestar sobre um candidato ou outro candidato. Não, eu sei, mas eu digo apoio, professor. Eu digo apoio na questão de um homem que não participa de nenhuma agremiação política. É nesse sentido que eu quis dizer. Pois é, não, eles oficialmente não, mas os apoios que eu tenho recebido do Brasil inteiro são inacreditáveis, porque as pessoas não tinham pensado nisso. Ou seja, que eles podem realmente ter candidato. Que é isso? Agora, de aceitar goela abaixo candidatos desse pessoal lá de Brasília, não dá. Então, na realidade, ficaram espantados inicialmente e depois falaram, mas é uma coisa fantástica isso. Vamos forçar esse Congresso a votar numa candidatura que seja fora do esquema deles, né? O senhor acha, professor Modesto, que a classe política vai permitir que alguém que não seja político venha assumir o cargo mais importante da estrutura administrativa, que é a presidência? Esse é um desafio. Esse é um desafio que realmente nós estamos pondo para a própria, vamos dizer, classe política, classe entre aspas, né? A classe política tem que mostrar se ela está realmente distanciada como está, e mais uma vez provar que está distanciada da sociedade brasileira, do povo brasileiro, voltando nele mesmo, ou eles aceitando, e como devem aceitar, uma candidatura que possa criar nesse período uma paz e um equilíbrio para presidir as eleições como chefe de Estado, e não como chefete de partidinhos, fazendo divisão de cargos, vantagens aqui, vantagens ali, tem mais uma crise na eleição. Então, a importância é que tenha um chefe de Estado que possa presidir as eleições de uma maneira neutra, imparcial, e possa realmente dirigir o país sem corrupção. Nesse período, cheio de corrupção no governo, não dá assim. Só tem corruptos, mas 8 ministros corruptos investigados dentro do governo federal, não é possível assim. Então, precisamos ter uma pessoa que não tenha nenhuma ligação com esse mundo político, com a corrupção, que possa presidir essas eleições de uma maneira mais firme e capaz de conduzir fora da crise, levar o país fora da crise. Ou será que eles têm medo de um, entre aspas, forasteiro fazer uma boa administração, né, professor? Professor, o senhor tem 85 anos. Isso. Ainda tem disposição. Olha aqui, não conte para ninguém. Não vou contar. O senhor não pode medir a idade, mentir, porque o senhor está em tudo quanto é lugar da internet. Agora eu já posso. Professor, o senhor com 85 anos ainda tem disposição e acha que conseguiria aguentar o ritmo de um cargo de presidente da República? Porque os próprios políticos dizem da necessidade de vigor para enfrentar um desafio como esse. O senhor está com gás ainda? Para uma transição dessa, eu acho que é muito importante ser uma pessoa de respeitabilidade, uma pessoa de força, de capacidade, de energia que eu tenho ainda, para o efeito de realmente substituir aqueles que, se eles têm muito vigor, eles só têm usado esse vigor contra a sociedade brasileira, criando essa desagregação moral, essa desagregação econômica que eles conseguiram produzir. O vigor dele é um vigor contra o país, é um vigor nessa pátria. Nós temos que ter realmente um candidato que tenha vigor, eu tenho, para o efeito de levar isso como um presidente realmente que possa conduzir a coisa com correção, visando o interesse público e o bem público. O elefante tem muita força também, mas não é o rei da selva, né? Exatamente. Professor, eu vi lá na Folha, na sua entrevista, eu vi através do UOL, o senhor fala que
o senhor defende o fim dos cargos de confiança na administração, aqueles que são indicados por políticos, e que todos os cargos deveriam ser preenchidos por funcionários concursados de cada um dos setores públicos. O senhor realmente faria isso caso fosse eleito? Veja o seguinte, os Estados Unidos, que é o que parece, não sei se é muito verdade, que é um país mais importante do mundo, que tem uma população de 300 milhões de habitantes, 50 estados. 50 estados, etc., tem 200 cargos, a União Americana tem 200 cargos de confiança. É isso aí, já tem. 2.000 cargos. Então, toda a administração pública, ela não é administrada pelos servidores públicos concursados, é administrada por esses picaretas todos, que vão lá, que são nomeados por partidos fulanos, então, inclusive estão lapidando tudo, né? Eles entram lá nos órgãos públicos e vão lapinar lá nos órgãos públicos, não outra função, porque não tem nenhuma competência profissional de formação de servidor público, de direito público, de administração pública, e vão lá lapinar 22.000 cargos. Isso não pode ocorrer. Você pode, no máximo, uma administração como a nossa do Brasil, na União, no Brasília, ter 200 cargos de confiança. Por exemplo, no Ministério, o secretário, o chefe de gabinete, mas fora disso não pode, nas fundações, nas empresas públicas, tudo isso tem gente de carreira. Né? Carreira, não pode ter, isso não existe. Quer dizer, loteamento permanente da administração pública para políticos. O que é isso, meu Deus? Professor, houve um momento da presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que ele falou que se Jesus Cristo voltasse à Terra, teria que se encontrar até com Judas para negociar, porque isso não conseguiria. Em o senhor sendo eleito presidente da República, o senhor fala em chamar o Congresso para ter uma união. O senhor não acha que vai enfrentar dificuldades defendendo que os políticos não indiquem cargo de confiança? Quer dizer, exatamente tudo que o senhor acabou de me dizer agora é o que nós entendemos que daria sustentação ao Collor e teria dado sustentação a Dilma. Aí o senhor ficaria, no meu entendimento, também sem sustentação. Como é que o senhor vê isso? O caso é o seguinte, Carlinhos, o presidente da República, que deve ser o chefe de Estado, ele disse que não queria, por isso que eu não chamei. A se voltar para o interesse da população, como é o caso agora, dessa reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária, da questão da reforma tributária. Então, o que é importante no presidente da República é conclamar a tropa, como faziam os generais no tempo antigo. Quer dizer, faziam um discurso para a tropa defender o país, defender a nação. Agora você, em vez de fazer isso, você lida com os deputados fazendo barganha de cargo, você tem que conclamar. Não quer dizer que os deputados sejam só péssimos. Os deputados senadores, eles têm que ser conclamados pelo que tem de melhor dentro deles. Acelera para a gente acabar antes do intervalo, tá? Deles, porque eles participem da história do Brasil. Tá, Mas você falar, não, em vez de ser madeira, você fala, olha, então, carguinho aqui, no Porto de Santos, um carguinho na outra, na Fundação. Mas isso começa já no município, viu, professor Carvalho Rosa? Pois é, mas aí, Carlos, o presidente Temer, que é um homem que está fazendo uma política de administração estrutural, querendo mudar regras para 10 anos, 20 anos, 30 anos, como melhorar o Estado brasileiro, essas mudanças de teto de gastos e previdência trabalhista e tributária também. E ele, por outro lado, ele foi um barganhando carguinho. Ele não agiu como um estadista, ele não agiu como um chefe de Estado, ele agiu como um chefe de governo ali, entendeu? Num comércio de favores. Isso é incompatível. Quer dizer, ele deu às pessoas que ele pior, entendeu? Professor, o senhor estando lá do Planalto, né, ou vai que escolhe o Jaburu, como o Temer fez, o senhor daria continuidade a essas mudanças que na Previdência e Trabalho, da Previdência e Trabalho, nas leis trabalhistas e da Previdenciária? O que precisa o Brasil, Carlinhos, é uma mudança estrutural da maneira de governar o país e de administrar o país.
essas medidas que estavam sendo propostas e que espero que continuem, que são a Previdência, a matéria trabalhista e previdenciária, já que o teto de gastos já passou, elas fazem parte dessas mudanças estruturais que não são para esse governo, mas para o futuro, 10, 20 anos do Brasil, 30 anos. Onde essas mudanças têm que ser mantidas e tem que se criar outras mudanças. O voto distrital puro, por exemplo, certo? E isso tem que ser feito. Nós não podemos pegar parlamentares nos cargos do Ministério e outras coisas que poderiam ser feitas. Mas a questão aí que está proposta tem que ser mantida. Tá, agora, okay. Com grandeza e liderança, e não essa forma aí de comércio de favor, como eu falei. Professor Modesto Carvalhosa, acaba de entrar aqui no meu estúdio uma pessoa muito importante para nós aqui, e o senhor há de se lembrar, Pedro Ivo de Medeiros, que é o meu diretor. Ele quer ter o prazer de cumprimentá-lo. Caro professor Carvalhosa, é um prazer recebê-lo aqui. Eu acompanho o senhor através do Estadão, da sua coluna, e é com grande satisfação que a gente recebe, embora não pessoalmente, porém, através do rádio. É um prazer, viu? Muito bem. Muito obrigado. Fico muito contente de falar com você, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo, hein? Obrigado. Obrigado, professor. Bom, professor, fala-se que numa eventual mudança na cadeira número 1 lá na Presidência da República, seria importante manter a atual equipe econômica. É uma ideia de muita gente. O senhor também defende essa ideia? Não, eu não defendo manter a equipe econômica ou não mantê-la, mas eu acho que nós temos que ter pessoas de absoluta qualidade igual à equipe que está lá. O ministro da Fazenda é um exemplo? É um exemplo. O outro é o presidente do Banco Central. Isso. O outro era aquela diretora do BNDES. Que saiu, né? O senhor voltaria? O senhor voltaria ela ao cargo? O senhor voltaria ela ao cargo? Perfeitamente, porque ela está fazendo um trabalho muito extraordinário lá dentro. Agora, você veja, isso tudo tem que ser mantido. Agora, não precisa necessariamente as mesmas pessoas, pode ser pessoas de igual qualidade, com os mesmos propósitos de mudança estrutural, macroeconômica e com efeitos microeconômicos no país, né? Para melhorar a geração de emprego, voltar a ter uma tendência de emprego novamente, não desemprego. Né? Agora, nesse ano do Temer, que fez todo o esforço para fazer reformas estruturais, mesmo assim houve um desemprego de 2 milhões e 600 mil pessoas. Então, nós não podemos manter essa tendência, temos que reverter essa tendência completamente. E a equipe econômica que está lá, ela tem todo esse sentido, toda essa finalidade, né, de revigorar a economia. Professor, o senhor tem se articulado no sentido de concorrer à presidência da República, né, no caso de eleição indireta. O senhor tem recebido apoio, professor Carvalhosa? Olha, apoio é uma coisa impressionante. Eu acho que ele nunca viu uma coisa igual, porque a sociedade realmente ela percebeu que ela poderia ter um candidato fora desses esquemas aí completamente esclerosados e moralmente insustentáveis que nós temos hoje no Congresso Nacional. Né? Então eu acho que eles estão fazendo uma força para, nesse período de transição, a sociedade ter um presidente que represente os anseios de moralidade, os anseios de não corrupção, portanto, os anseios de manutenção de uma eleição serena para o ano que vem, sem mais crises na eleição, e uma capacidade de manutenção de todas as propostas estruturais que estão aí. Tudo isso eu acho que as pessoas perceberam que aquela ideia, não tem ninguém, conversa. Tem muita gente boa querendo e aceitando esse desafio de assumir realmente as vendas do Brasil. Tanto agora, nessa fase pequena, que eu estou disposto a ajudar, como na eleição de 2018, que está sendo haver uma renovação efetiva das representações no Congresso brasileiro. Bom,
Eu já explorei bastante o senhor aqui, ficaria com o senhor até às 18 horas batendo papo aqui, viu? Professor, o senhor defende uma nova constituinte? Agora, como isso se daria? Porque a pergunta é, o senhor vê políticos em condições, até do ponto de vista moral, para discutir e aprovar uma nova constituinte? Porque é uma preocupação que me bate, né? Porque, na verdade, nós temos aí cabrita cuidando do capim, e nós temos, nas votações lá de Brasília, principalmente nas penais e essas coisas todas, o peru jamais vai votar a favor do Natal, né, professor? Não, mas é exatamente isso, Carlos. Você tem não pode haver uma constituinte congressual, a constituinte independente, formada de pessoas, como aconteceu aqui no Brasil em 34, né, na Constituição de 34, quer dizer, pessoas fora do Congresso que não podem ser eleitas para nenhum cargo político por 8 anos, fazer esse trabalho, que possam apresentar uma proposta de Constituição para referendo da população diretamente, fora dos esquemas de interesse político dos congressistas. Nada na Constituição, Carlos, diz que é o Congresso que deve fazer uma Constituição. A Constituição que faz é o povo. Mas todo poder emana do povo. É o primeiro artigo da Constituição. É verdade. Então, para haver uma Constituição legítima, tem que haver de representantes, independentemente dos interesses político-partidários desse pessoal todo, né? Tá bom. Professor, foi uma honra ter entrevistado o senhor. E aqui no interior, se o senhor for presidente da República, eu vou dizer que eu fui o primeiro entrevistador no interior que entrevistou o presidente da República. E, por favor, quando vier para São Carlos matar a saudade, passe aqui na torre, tá ok? Vou passar aí na torre para falar com Tá bom. E um abraço. Obrigado. Sentimental dessa cidade que é uma cidade do meu coração. Tá. Professor, eu procurei o senhor aqui no tal de Facebook, eu não encontrei, só encontrei advogados lá. É só para lembrar que essa entrevista, com imagem minha, infelizmente o áudio, ela está todinha no Facebook do Carlinhos Lima, tá ok? Tá bom, tá ótimo. Se o senhor precisar do áudio, o senhor vir aí. Muito obrigado, professor. Fique com Deus. Um abraço a você. Obrigado, cara. Obrigado, querido. Rony, são 11h05.